Hoje vamos falar sobre Logic Apps, uma ferramenta fundamental para quem quer trabalhar com o Azure. Se você quer saber um pouco mais sobre essa ferramenta, continue aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mentoria Cloud. Meu nome é Fabiano Giamatti e hoje nós vamos falar sobre Logic Apps. Então, o que seria o Logic Apps? Logic Apps, na verdade, é um serviço de plataforma do próprio Azure, onde você pode criar workflows de forma totalmente sem código, low code, onde eu posso criar e rodar workflows de forma automatizada para integrar com outros sistemas, com dados terceiros ou mesmo de outras aplicações minhas, aplicações terceiras, aplicações locais, com outras APIs, posso chamar serviços externos, como por exemplo APIs externos de Twitter, posso utilizar serviços internos do próprio Azure, como por exemplo o Cognitive Service, e assim rodar alguma aplicação com conhecimento, com machine learning, na verdade. Então o objetivo principal dele é ter uma forma simples de você conectar serviços do Azure, serviços de dados, serviços de aplicações, com os sistemas legados ou sistemas do seu ambiente on-premise, por exemplo. Dessa forma eu consigo, de forma simples, fazer a integração desses sistemas. Então, por que utilizar o Logic Apps? O Logic Apps já tem centenas de conectores já prontos, que são mantidos pela própria Microsoft, de diferentes parceiros, ou mesmo empresas terceiras, onde eu consigo pegar esses conectores já prontos, essas APIs, e conectar com o meu ambiente. E eu não preciso ficar preocupando mais em como recuperar esses dados de outros sistemas que eu tenho dentro da minha empresa para trabalhar dentro do Azure. Eu utilizo esses conectores do Logic Apps, inclusive praticamente sem código. Eu não preciso escrever uma linha de código para deixar mais essas APIs e buscar esses dados. E caso eu tenha uma necessidade mais específica que eu preciso trabalhar esses dados, eu posso utilizar o Azure Functions junto com Logic Apps e assim eu consigo escrever linhas de código ali para poder tratar algum problema ou então criar uma lógica de negócio durante essa integração com esses sistemas. Uma vez que você tem toda essa parte de conectividade pronta, você vai se focar somente em pensar na lógica do negócio, na lógica da sua aplicação e não mais pensar na integração desses dados e como recuperar esses dados dos seus sistemas legados. Outra vantagem também é que o Logic Apps trabalha no modelo de PaaS, ou seja, plataforma como serviço. Dessa forma, você não vai ter uma infraestrutura que você precisa gerenciar para utilizar essa aplicação. Então, toda essa integração ela é feita no sistema PaaS, então toda a parte de scaling, manutenção, operação dela, você abstrai, você não vai precisar se preocupar com isso, e a Microsoft vai manter isso lá dentro do Azure para você. Você vai só escrever qual que é a sequência lógica do seu workflow, e uma vez que estiver rodando, ele vai fazer todo esse processo automaticamente de acordo com os triggers que você definir. Então existem vários cenários que as empresas utilizam Logic Apps. Um dos cenários que a gente vê muitas empresas utilizando seria para ligar e desligar suas máquinas virtuais. Dessa forma, você consegue economizar dinheiro, ou seja, recursos financeiros da sua empresa, toda vez que você não estiver utilizando aquela máquina. Então, o que acontece em alguns cenários? Empresas têm 3, 4 servidores que no horário de pico, ou seja, no horário comercial, das 7 da manhã ou 8 da manhã até as 18, 17 horas da tarde, tem um pico de processamento maior. Fora desse horário, fora do horário comercial, reduz bastante as chamadas para essas máquinas, ou esses recursos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar um Logic Apps para automaticamente desligar essas máquinas toda hora, todo dia, quando der 6 horas da tarde, por exemplo, e religar elas automaticamente todo dia às 6 horas da manhã. Dessa forma eu vou pagar somente 12 horas pelo aquele recurso em vez de pagar 24 por 7. Então eu consigo economizar recursos em 50% utilizando dessa forma. Além disso, um exemplo que eu vou mostrar aqui, você conseguindo utilizar vários outros recursos, vários APIs diferentes e também utilizando o Azure Functions para poder tratar os dados que está recebendo do Azure Cognitive Service. Então vamos lá, entramos novamente no portal do Azure. Sempre aqui quando a gente vai entrar na parte de Home, vai aparecer os principais serviços que estamos utilizando recentemente. Ou a gente pode também procurar a nossa dashboard e aqui criar a dashboard também com os principais itens conforme desejamos. Então aqui no caso eu vou criar um novo recurso
Vou procurar aqui Logic App, vai aparecer aqui para mim. Então aqui tem algumas informações gerais sobre o recurso. Posso verificar os planos, como é que funciona, quem publicou, quem está oferecendo, qual que é o ID, qual que é o plano. E aqui, reviews de usuários ou clientes que já tenham utilizado ele. Aqui você pode verificar os vários comentários das pessoas que utilizaram. Então, no nosso caso aqui, a gente vai clicar em Create. Aqui eu vou criar um novo Research Group, vou colocar Logic App, dar um nome para ele, vou ser muito criativo. Região, como mencionei anteriormente em alguns vídeos, eu geralmente utilizo EastWest 2 por questão de custo. Na região, nos Estados Unidos, a maioria das regiões o custo é menor de qualquer workload que você for deployar dentro do Azure. No meu caso aqui, eu vejo que EastWest ainda tem um custo ainda mais baixo, mesmo comparado com outras regiões dos Estados Unidos. Então, normalmente eu uso EastWest 2 ou EastWest para criar meus recursos dentro do Azure. Aqui eu posso deployar também um Log Analytics, que ele, no caso, eu ia apontar todos os logs relacionados a esse Logic Apps para um workspace dentro do Log Analytics. Então, com isso, ele ia acumular todos esses logs e eu poderia também utilizar outras ferramentas com dashboards específicos para visualizar questões de erros, respostas, etc. Nesse momento aqui eu não vou colocar nada. Aqui em tags, também, como eu já mencionei em alguns outros vídeos, você pode criar tags para relacionado como mais a questão de administrativa, para identificar para que é esse item aqui. Então, eu poderia colocar, por exemplo, Squad, poderia colocar aqui Squad X, poderia colocar aqui responsável marketing, poderia colocar também centro de custo, colocar o centro de custo 1010. E nesse caso eu teria tanto informações aqui na questão de administração para saber quem é o responsável, para quem que eu devo, caso tenha algum problema com esse recurso, para quem que eu devo contactar. E também o centro de custo. Na questão de billing também eu consigo identificar todos os recursos que fazem parte desse centro de custo e assim eu consigo falar exatamente para aquele centro de custo, para quem é responsável por aquele centro de custo, quanto que eles estão gastando do budget do meu tenant do Azure. Então isso facilita também na hora de verificar a questão de billing para as áreas da empresa. Então aqui no caso criei todos, ele vai fazer um review, está validando. Uma vez que ele validou, está tudo ok, basta colocar em Create. E pronto, poucos segundos depois, já estamos com o nosso Logic Apps funcionando. Aqui no caso você tem um vídeo para você verificar, então ele mostra, dando exemplos aqui como é que você consegue conectar os recursos, então uma explicação básica aqui. Então como a gente pode criar nossos Logic Apps? Então, tudo começa aqui no Designer. No Designer que você vai identificar e vai criar seu workflow da forma que você achar melhor. Então aqui tem alguns triggers já padrões aqui mais comuns utilizados, então pode ser uma recorrência, como eu falei, pode ser agendado, então você pode criar um agendamento para todo dia, por exemplo, desligar a máquina em tal horário, religar a máquina em tal horário. Quando você recebe alguma mensagem que vai para a sua fila, por exemplo, do Service Bus, ou quando tem algum request via HTTP, ou um tweet novo sendo postado, ou utilizando o Event Grid, que eu falei que toda vez que você, por exemplo, chegar algum novo recurso, um novo arquivo dentro do seu Data Lake, ou do seu Blob Storage, ele pode verificar isso aqui para você e startar esse processo. Então, que são alguns triggers, que são os gatilhos comuns mais utilizados. Aqui embaixo tem alguns templates também que você pode utilizar, são templates já criados aqui. Basta você
alterar os parâmetros aqui para o seu ambiente. Então você pode ver que tem vários padrões aqui, desde Twitter, compartilhar os tweets no Facebook, entregar SMTP, e-mail com tweets, schedular novas mensagens para a fila. Então, vários exemplos aqui em MailChimp, então mesmo coisas de terceiros, né? Ferramentas de terceiros também estão aqui, você tem conectores para eles também. E eu posso criar aqui um em branco. Então, em branco aqui, ele vai startar e vai perguntar que eu quero, para onde eu quero começar, qual o conector que eu quero startar esse meu processo. Então, aqui no caso, eu tenho uma lista aqui com todos os conectores. Então, pode ser um request, um schedule, e aqui alguns outros exemplos aqui. Eu posso verificar por aqui também. Então, você pode ver que tem vários tipos de conectores diferentes sendo conectados através de uma API. Vários. Então você pode utilizar ele para poder trabalhar com qualquer tipo de recurso. Aqui os built-ins são criados pelo próprio Logic Apps. Padrões, os mais comuns aqui. Service Bus, Twitter, Office, SharePoint, FTP, Event Grid, OneDrive, Salesforce, RSS. E aqui alguns mais focados em Enterprise. Então você pode conectar, utilizar o Logic Apps, por exemplo, para interligar com o seu ambiente SAP, que já é bem utilizado também. E aqui eu posso customizar, posso criar novos aqui. Então aqui no caso tem escrito como é que você pode criar esses novos conectores, então mostrando como é que você cria eles. Então dependendo da sua necessidade, talvez eu queira interligar com algum ambiente legado, eu preciso criar um conector específico para esse meu ambiente. Aqui estão os parâmetros, como você pode criar o seu novo conector e disponibilizá-lo dentro do Logic Apps para você poder utilizar e ter acesso a essas informações do seu legado. Voltando aqui, como falei, aqui no caso basta você selecionar qualquer um dele aqui, pegar por exemplo um SharePoint. Então aqui no caso eu posso, por exemplo, pegar um ambiente de um SharePoint onde eu tenho uma informação que é crítica e eu quero saber sempre que alguém criar ou modificar algum arquivo daquela pasta. Posso clicar aqui, ele vai pedir para eu fazer o sign-in, depois eu vou seguindo a sequência aqui de processos, né, de etapas dentro do meu workflow. Então aqui já vou mudar para um que já está pronto para vocês terem uma noção de como é que funciona. Então aqui eu já tenho um Logic App já criado, onde você consegue verificar as etapas do meu workflow. Então aqui startando com sempre que algum tweet novo é postado e que ele tem essa hashtag aqui. Então ele vai fazer essa verificação a cada 3 minutos e verificando que alguém fez esse tweet, ele vai seguir a sequência do meu workflow. Então o segundo passo aqui depois que alguém faz esse tweet, utilizando essa hashtag, eu vou fazer análise de sentimento. Então aqui no caso eu estou passando como parâmetro o texto do tweet. E o que ele vai fazer? Ele vai conectar com o meu recurso aqui de Cognitive Service, com essa conexão. No caso, deixa eu mostrar aqui a conexão. Então tem uma conexão com o meu ambiente Cognitive Service aqui. Toda vez que ele conectar lá, ele vai executar. Então ele vai rodar o Cognitive Service, que vai fazer a análise de sentimento do texto, desse tweet, e vai trazer um resultado para mim. Legal, o que eu vou fazer com esse resultado? Esse resultado eu vou receber, como eu falei anteriormente, nada mais é do que um arquivo em JSON escrito um valor numérico. Eu preciso tratar esse valor numérico para saber se é positivo, neutro, negativo, esse tweet que eu estou recebendo. Então nesse caso aqui eu estou chamando uma função, uma function do Azure, e ele está pegando como o corpo aqui, o request principal, o score que ele está recebendo do Cognitive Service, da análise de sentimento daquele tweet. Ele vai executar essa função nesse meu ambiente. Aqui no caso eu estou só fazendo inicialização de algumas variáveis. Então como ele pega esses valores, ele pega esses dados do Twitter em UTC, que é o time zone 0, né, no caso,
Eu estou fazendo algumas conversões aqui para ele pegar essas informações, inicializar essas variáveis aqui de quando foi criado o tweet, para depois fazer a conversão dessa data para o nosso time zone específico aqui. Dessa forma eu tenho um horário real dentro do nosso time zone quando foi criado cada um daqueles tweets. Aqui no caso eu pego essas informações, aqui no caso eu estou só fazendo uma conversão desses dados para eles serem aceitos aqui pelo Event Hub. Então estou pegando essas informações em tempo real, near real time, né, perto de tempo real, de informações de quando foi feito esse tweet, qual que é o score, né, se é positivo, neutro ou negativo, o corpo do tweet, quem mandou o tweet e a localização desse usuário. Eu estou mandando isso através de um Event Hub, então que trabalha em dados em stream, e eu vou plotar isso, por exemplo, num Power BI, e eu consigo visualizar essas informações. Aqui no caso, eu tenho esse path quente, né, que seria o caminho quente, onde eu mostro os dados em near real time dentro do dashboard, num recurso ali, uma ferramenta de BI. E eu tenho path frio, onde eu pego esses dados e armazeno eles dentro de um banco de dados. E aqui eu tenho o SQL armazenando essas informações aqui para mim. Então eu posso pegar depois as informações armazenadas no histórico e poder gerar outras informações em cima disso. Eu sempre vou ter o histórico guardado, além de ter o PathCandy, onde eu mostro os principais recursos ali que eu tenho de informações necessárias dentro do dashboard, e o meu time consegue acompanhar, por exemplo, a situação de uma campanha de marketing que foi lançada. Eu quero verificar como é que está aquela hashtag durante, por exemplo, um Black Friday. E eu consigo verificar isso na tela em tempo real, como que o pessoal está compartilhando isso. E vou ter também os dados históricos ali armazenados no meu banco de dados. Então esse aqui é um exemplo geral como você pode utilizar. E o que seria o resultado final disso aqui tudo já para visualização? Uma vez que você criou o seu Logic App, você consegue tanto rodar um trigger aqui para validar se está tudo ok com a lógica que você criou, ou mesmo quando você já está recebendo já requests, você consegue verificar o resultado. Então aqui no caso, meus últimos aqui todos foram feitos com sucesso. Eu posso clicar aqui e aqui eu consigo verificar passo a passo da minha lógica aqui, quanto tempo demorou para executar cada um deles, e se teve alguma falha aqui nesse momento, ele vai mostrar um sinal com vermelhinho aqui, e você consegue verificar onde que foi o erro. Então te ajuda também a fazer troubleshooting quando você está verificando esses problemas no seu Logic App. Aqui no caso, quando eu clico, eu consigo verificar todos os inputs. Então aqui no caso eu já vejo que ele está procurando por essa hashtag. Aqui eu consigo verificar já as entradas de dados que ele pegou. Então o tweet em si, o ID, a hora que foi criada, o nome de quem tweetou, qual a localização, então aqui o full name e todos os dados aqui. E eu consigo verificar a saída de cada um dos itens. Então aqui no caso, o que está entrando de input, e aqui é exatamente o tweet que ele recebeu aqui. Então esse aqui ele está pegando como input para fazer o teste. E aqui o output dele, como eu falei lá no início, então o output que ele pega aqui é exatamente a saída de dados da análise de sentimento, que é um valor numérico. Esse valor numérico para mim não tem muito sentido, então o que eu vou executar aqui? A function, né? A função dentro do Azure, que ele está executando através de um trigger HTTP. Ele está pegando como o body aqui para poder executar a entrada de dados, que é o output da etapa anterior da análise de sentimento. Então esse valor numérico aqui de 0,19. E aqui, na verdade, o que ele vai fazer? Esse output dele está fazendo dentro da function, ele está fazendo essa análise. Então ele pega o valor numérico e ele classifica se esse valor numérico está entre a faixa que é um tweet negativo, se é um positivo ou se é um neutro. Aqui no caso, ele pegou por essa análise aqui que era um tweet negativo, verificou aqui, vai passar esses dados agora para a inicialização dessas variáveis. Então ele vai pegar o texto aqui do create data, tá inicializando isso como string, pegando esses dados para depois fazer a conversão do time zone, né? E aqui o output, então no caso ele pega como padrão aqui o TC e transforma isso no padrão Brasil. Então aqui no caso ele já saiu de
1h da manhã para as 10 horas da noite, nosso horário aqui. E aqui no caso eu só pego agora todos os parâmetros aqui, e aqui eu faço só uma transformação deles. Então eu pego os dados aqui iniciais e transformo eles em um único arquivo JSON para poder ser enviado para o meu Event Hub. E aqui no caso tem todo o input que ele está pegando, então todo o conteúdo está aqui, criptografado. E a saída dele, fala que teve a saída com sucesso, então deu tudo certo essa saída de dados através do Event Hub. E aqui o meu path frio, também fazendo um input, o que ele está pegando de dados, então o string que ele está conectando, todos os nomes do banco de dados, a tabela. E aqui o texto que ele está dando entrada no meu banco de dados. E aqui os outputs dele. Então isso me ajuda a fazer todo o troubleshoot e verificar quais são os dados que ele está coletando em cada uma das vezes que ele roda o meu Logic App. Então esse aqui é um exemplo de dados que você pode ter utilizando essas informações. Então aqui no caso, eu tenho aqui na parte de cima o path quente, onde eu recebo os dados em streaming via Event Hub. Então aqui os últimos tweets que foram criados utilizando essa hashtag. E aqui embaixo tem os dados históricos, então as pessoas que mais mandaram tweets utilizando essa hashtag, a análise de sentimento desses tweets históricos que estão armazenados no meu banco de dados, e aqui embaixo a localização de onde saiu cada um daqueles tweets. Bom pessoal, esse foi o overview sobre Logic Apps e como você pode utilizar ele em alguns cenários diferentes. Caso você tenha gostado desse conteúdo, por favor não se esqueça de dar seu like e compartilhar com outras pessoas que também podem tirar proveito desse conteúdo. Por favor, também não se esqueça de colocar seu comentário sobre os novos tópicos que você gostaria de ver nesse canal. No mais é isso, muito obrigado e até mais.